Olá, Moons! Hoje eu estou aqui com o Natal quentinho e ainda vou pintar essas partes, tá? Que eu não pintei porque eu tava louca pra pintar os desenhos principais. Não gostei muito do que eu fiz aqui. Essa luz, eu não sei, foi o primeiro desenho que eu pintei semana passada. Aí eu não gostei muito, resolvi dar uma estudada, né? Falei, agora eu vou pintar esse. E aí olha o que eu faço, essa parede horrível, péssima, eu odiei, eu ia abandonar esse desenho, porque eu fiz uma parede feia, tive que tacar o lápis de cor escuro pra tentar dar um jeito, mas aí a janela ficou bonita, eu falei, tá bom, eu vou tentar, e é nesse vídeo que eu estou tentando consertar esse desenho. Vamos lá. A primeira coisa que eu resolvi fazer é dar mais textura pro cabelo e a barba do Papai Noel. Da outra vez, eu não fiz isso nesse desenho, tá vendo? Mas nesse aqui, eu fiz. E é bem simples, eu comecei, foi da minha cabeça essa textura, porque eu não vi em lugar nenhum. Eu resolvi fazer um monte de bolinha cinza na cor cinza mais clara que eu tinha, pra poder dar uma textura. Porque aí eu pensei, vai ficar uns buraquinhos brancos, né? E aí vai parecer que é mesmo o cabelo e a barba, né? Depois eu fui pegando tons mais escuros, então eu fui do mais claro e fui para os mais escurinhos para fazer sombras, para fazer mais tons, né? Porque se você pensar assim num cabelo, né? Tem vários tons, né? Não é só um cabelo branco, por exemplo, não dá só para fazer a sombra. Como tem vários tons, eu peguei todos os tons de cinza quente que eu tinha. E fui fazendo onde eu achei que tinha que ser sombra, sempre fazendo círculos e mais círculos. Enfim, é bem isso que eu fiz. Eu achei que começou a dar forma muito fácil e tudo que tava na minha cabeça deu certo. Então, se vocês quiserem tentar isso, se vocês gostarem, eu gostei muito do resultado, porque o importante era sempre trazer tons um pouco mais escuros e ir adicionando aos poucos. E aí tá a paleta, né, que eu fui olhando pra ver qual que eu ia pegar. E então, o mais escuro eu sempre deixava para os locais onde eu acreditava que teria mais sombra, né? Isso foi bem do feeling mesmo, do que eu tava sentindo, do que eu achava, porque eu não entendo muito de luz e sombra, principalmente de luz eu não entendo. Sombra um pouquinho, né? Porque você vai na dedução assim, bom, aqui certamente tem uma sombra porque tem alguma coisa em cima, enfim, você vai na dedução e aí é só escurecer. Mas a luz é um pouco mais difícil para mim, porque a luz ela irradia, né? E ela toca lugares diferentes e passa de uma forma diferente, então para mim sempre foi mais difícil. Então aqui eu me dei bem porque era mais sombra. No fim, eu tive uma ideia de luz que eu achei que ficou legal, mas não sei se foi tão assim. Eu não acho que foi uma. Aí eu tô comparando, tá vendo? Tô comparando a diferença que dá das duas barbas. Mas enfim, aí eu tive essa ideia de fazer a luz. E eu não sei se de fato faz sentido, mas na minha cabeça faz, porque como a barba e o cabelo é toda enroladinha, né? Você veria assim uns fios mais brancos que refletindo mais luz, assim, sabe? Essa foi a minha ideia. Eu gostei do resultado. Não sei se faz sentido essa questão da luz com a caneta branca, mas eu gostei. E aí eu passei para a pele. A pele eu segui sempre a mesma ideia. Vários tons, escurecendo aos poucos para dar as sombras com mais, de uma forma mais natural. Eu já tinha gostado muito da barba, então aqui nesse ponto eu fiquei muito empolgada para continuar o desenho. Bom, esses desenhos, esse caderno é da Cocoyo, da artista, né? Eu acho que, se eu não me engano. E você não precisa ser tão realista, né? Na questão de luz e sombra. Mas eu gosto de ser um pouco mais realista, ou pelo menos tentar ser mais realista. Porque eu acho que dá um charme, eu acho que fica bonito, com detalhes. Então eu gosto bastante, por isso que eu demorei.
mais de 2 horas para fazer esse desenho, assim, picado, né? Não fui fazendo direto. Aqui eu terminei a pele, mais ou menos, depois eu acabo voltando um pouco para ela depois, ao longo, né, da pintura. E aí eu fiz aqui a roupa do Papai Noel e eu detestei essa sombra que eu coloquei. Ficou horrível, na minha humilde opinião, ficou péssima. A luz até que ficou legal ali, né, o reflexo da luz, mas eu não gostei. Então eu resolvi trabalhar com lápis de cor aqui. Sim, eu já tinha trabalhado com lápis de cor na parede, já tinha dado muito errado, mas aqui eu fiz alguns testes e eu falei, acho que vai dar bom se eu usar o lápis de cor aqui, para escurecer melhor essa parte. E foi o que eu fiz, peguei um tom mais escuro de vermelho e comecei a fazer uns traços para tentar mesclar um pouco aquilo que eu tinha feito, que tinha ficado muito marcado. No fim eu achei que deu certo, eu gostei da forma que ficou. Não sei se existe uma técnica que poderia fazer isso melhor. Se você souber, me conta, porque eu quero muito aprender mais a pintar melhor nesse sentido de luz e sombra. Como eu falei, eu não entendo tanto, então estou aprendendo, né? E deu certo, então eu resolvi imitar o que eu fiz na outra parte para ficar igual. Na minha cabeça, assim, mesmo que você tenha errado uma parte, erre a outra também, senão vai ficar desproporcional o desenho, né? Então, nesse caso eu não acho que eu errei, mas na parede foi assim, eu comecei a parede, a metade da parede, eu já tinha feito besteira, aí eu tive que fazer naquele restinho de parede a mesma besteira, o que me deixou ainda mais chateada por ter que repetir a besteira, né? Mas, enfim, vamos tentar salvar esse desenho, é o que estava na minha cabeça quando eu continuei a pintura. Mesma coisa aqui na touca do Papai Noel. Usei os mesmos lápis para fazer a mesma coisa, para suavizar as sombras e tudo mais. E os tons de vermelho também gostei bastante desses tons. E no final, depois de pintar esse desenho, eu percebi, vendo alguns vídeos, que muitas pessoas não usam mesmos tons da mesma cor para fazer essas sombras. Então, por exemplo, usar um azul ao invés de usar um vermelho escuro. Isso eu vou tentar numa próxima vez. Aliás, se vocês tiverem ideias do que eu posso fazer nas pinturas para arriscar, para ver como é que fica, eu aceito sugestões. Então aqui, gente, eu precisava fazer o óculos e eu precisava fazer um tom de dourado. E eu não sabia o que fazer. E eu já comecei errando. Eu falei, eu já errei. No primeiro tom que eu escolhi, eu achei que eu tinha errado. Mas eu tentei salvar com a caneta acrílica e depois com essa, que ela é de glitter. É uma caneta à base de álcool também, mas ela tem glitter. E aí eu achei que resolveu o que eu tinha feito de errado. E resolvi copiar para a agulha do Papai Noel e também para o sininho da rena. Como ficou brilhante, eu achei que deu esse tom de dourado que eu queria, né? Aí voltando para a pele para dar mais uma escurecida, porque eu achei que faltou sombra. Esse desenho me passou uma vibe, uma história que veio na minha mente da seguinte forma, né? Papai Noel está se preparando para o Natal, para o dia 25, e ele está costurando a sua touquinha, o seu gorro natalino, com muita precisão e muito cuidado, porque é uma roupa muito especial e ele não tem centenas de roupas iguais, é essa roupa é a roupa de Natal. E por isso que a rena que tá do lado dele tá com essa carinha de, sabe, preocupada, prestando bastante atenção no que está acontecendo, para que nada dê errado, porque ela se preocupa, né? Enfim, essa foi a história que veio na minha mente, e já tá tarde da noite nesse desenho, então eu acredito que eles estão ali, né, muito preocupados, talvez esteja em cima da hora do Natal, então eles estão bem atentos. Aqui, para fazer as coisas fofinhas da manga da blusa do Papai Noel, eu tentei uma técnica que veio na minha mente na hora e podia dar muito errado. Que era pintar de cinza quente, o mais claro que eu tinha, depois passar uma caneta acrílica bege e depois passar uma caneta acrílica branca. Eu achei que funcionou.
que deu essa sensação de fofinho. Eu passei fazendo bolinhas assim, mais ou menos, né? Uns Cs e umas bolinhas. Eu achei que deu certo, que deu a mesma sensação de fofinho. Aqui eu tive que usar uma sombra, mas consegui dar a mesma sensação de fofinho. Algumas pessoas fazem com a caneta branca vários pontinhos na linha para simular esse fofinho, né? Mas dessa vez eu não fiz, eu achei que eu queria tentar fazer uma coisa diferente, então eu arrisquei nessa e eu achei que ficou muito bom. E deu certo, então se você quiser fazer aí, uma caneta cinza quente, a mais clara que você tiver, e 2 canetas acrílicas, uma bege e uma branca, tá? Eu usei as da Molin, que eu comprei recentemente, e eu gostei muito da pigmentação delas. Voltei aqui para as partes que eu esqueci, né? Eu esqueci de pintar. A gente sempre esquece uma partinha ou outra. Eu fui pintar, por exemplo, as unhas dele bem depois. E aí voltei para a pele de novo para dar um toque de rosado, porque faltou, né? E como a pele dele é mais clara, o rosado sempre tem que estar presente. Então, pelo menos eu me baseei, na verdade, na minha pele, né? Na minha pele é muito rosada, assim, em várias partes. Então, eu me baseei na minha pele. Aqui eu fiz os detalhes em vermelho, a princípio eu não tinha gostado, fui com lápis de novo tentar consertar. A mesa, gente, eu pesquisei muito como fazer essa mesa. E no fim eu decidi que eu ia fazer só uma mesa de madeira, simples. E eu acho que deu certo, porque eu usei vários tons ali, eu não sei quantos tons, eu não me lembro, acho que foram 2 ou 3 tons, não foram tantos assim. Mas para dar aquela sensação de madeira um pouco mais rústica, com marcas. E eu gostei do resultado, ficou muito bonito e simples, e eu acho que combinou depois, ornou com todo o desenho. Tá vendo? Aqui eu fiz as sombras, depois eu peguei de novo a mesma cor anterior para diluir um pouco essas sombras. Enfim, depois eu fui riscando com a outra cor para dar essa sensação rústica, que como algo, né, mais rústico mesmo, porque ficou em tons mais claros e mais escuros. E eu gostei bastante, ficou legal. Geralmente, eu não entendo muito do assunto, já falei, mas o que eu entendo é isso, você tem que tentar mesclar máximos de tons semelhantes para conseguir dar um efeito mais natural dos tons. Mas como eu disse, tem pessoas que usam outros tons, né? Por exemplo, um azul verde para escurecer e fazer sombra. E eu não sei muito bem qual é a lógica e quando fazer, quando aplicar essa diferença. Aqui eu já passei para a caneca. A caneca eu tentei seguir o tom de vermelho, porque para mim Natal é vermelho. Então, é vermelho e verde, né? Então eu trouxe aí mais uma vez o vermelho. E usei um pouco a caneta acrílica para fazer os marshmallows ali no chocolate quente. E fiz as luzes também. Depois, né? No final, eu fui fazer os detalhes da caneca. É a última coisa que eu fiz nesse desenho. Eu estava aqui pensando se eu poderia dar um nome para Rena. E porque eu gosto de histórias, né, gente? Eu sou escritora, vocês sabem, eu escrevo universos e mundos raros. E essa Rena muito fofinha, eu queria dar um nome pra ela, mas eu não queria seguir os nomes tradicionais de Rena do Papai Noel, né? E aí eu pensei em Lin, só Lin mesmo. Porque ela tem essa carinha de preocupado com a touca do Papai Noel, não sei. Eu acho que Lin combina, o que vocês acham? Aqui eu usei as mesmas canetas acrílicas que eu usei para fazer a touca, as partes fofinhas da touca e da roupa do Papai Noel. Para vocês verem como eu gostei dessa combinação dessas canetas acrílicas. Vocês podem ver aqui que a unha eu escolhi um tom de rosado. Se não me engano foi o Honey, né? Que eu escolhi. A caneta. Eu tô usando as canetas da Ohuhu, porque são as que eu tenho mais cores. Eu também tenho as canetas as clássicas canetas, né?
Touch. Eu tenho as canetas clássicas da Touch, mas por enquanto eu quase não uso. Aliás, eu posso fazer um desenho usando só elas mesmo, né? Pra vocês, o que vocês acham? Gente, aqui eu tive que buscar umas referências de como fazer essa coberta. Não sabia o que fazer, eu não queria usar mais o vermelho e o verde pra não ficar demais. E aí eu pesquisei no Pinterest algumas coisas, e aí eu vi alguns desenhos que as pessoas usaram o azul e o violeta, o roxo juntos. E foi o que eu tentei fazer aqui. Manter o espírito do Natal com uma texturinha, né, um padrão na colcha, mas usar cores não natalinas, né? Eu até usei o vermelho no coração, mas o foco mesmo foi no azul e depois no lilás. E aí eu usei o vermelho aqui e lá eu vou usar eu usei, né, o amarelo nas estrelas maiores. Essa textura aqui é de uma pessoa que eu vi no Instagram. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu salvei. Ruby Joy Coloring. É o Instagram dessa pessoa que fez essa textura e eu tentei copiar essa textura aqui. Essa de coração, né? Aqui eu tentei fazer uma coisa meio bordado, não deu certo, eu achei que eu tinha que ter pintado de uma cor mais clara primeiro as linhas e depois feito o esquema, mas deu uma texturinha diferente, pelo menos, né? E cortou a parte em que eu tava desenhando o lilás, que eu pintei de lilás e eu fiz os traços com as canetas, porque eu não sabia, mas a minha câmera só grava 30 minutos. E já tinha passado de 30 minutos. E eu não vi, e ela cortou o vídeo, simplesmente. Aliás, se alguém souber o porquê que a minha câmera só corta... Porque ela diz que é por causa do cartão, mas o cartão tem espaço pra maior, né? Pra um vídeo maior. Então eu não entendo por que ela corta assim, do nada. Então se você souber sobre esse assunto, por favor, conta nos comentários. Por que e como resolver. Que a minha câmera sempre corta com 30 minutos de vídeo. Aqui eu passei para as linhas e eu tentei fazer um esquema de luz ali, não segui uma lógica, eu só fiz, dessa vez sem nenhuma lógica, então não sei se a luz ficou certa, eu só queria que ficasse bonito aqui nesse caso. Mas eu gostei, eu achei que as cores que eu escolhi para colocar nas linhas principais, que são essas que estão na mesa, combinaram bastante entre si e também na mesa. Eu gostei muito dessas linhas, mais do que as outras que eu fiz depois. Aqui é bem simples, é a mesma lógica. Colori com uma cor bem clara no meio e nas laterais uma cor mais escura. Aí eu fiz esses traços para simular a linha. Não sei se simulou tão bem, mas eu acho que deu uma cara diferente, uma cara diferenciada. E aí, para essa parte do carretel, acho que é carretel o nome disso, né? Eu tentei fazer uns ornamentos para ficar um pouco menos reto e liso, né? Porque tem muita coisa lisa nesse desenho, né? Os desenhos tem, né? Você que tem que elaborar, né? Mas eu demorei, eu tive que apagar algumas vezes, porque eu não conseguia fazer o espelho do ornamento, né? Você faz de um lado, você tem que espelhar o ornamento. E aí eu tive que analisar e pensar e parar para ver como é que eu ia fazer o espelho desse ornamento. E foi interessante, mas eu consegui fazer depois o espelho, não saiu tão bem. Mas era o suficiente para dar essa enfeitada no carretel da linha. E para pintar esses ornamentos eu usei mais uma vez as canetas acrílicas, a caneta vermelha. E como eu falei, é da Molinha a que eu tô usando, porque eu gostei da pigmentação dela. Apesar que eu não me dou muito bem com ponta brush. Eu não sei, eu não consigo, eu acho que eu sempre aperto muito quando eu tô pintando ou usando canetas no geral. E na brush você tem que ir com mais suavidade, então eu tenho um pouco de dificuldade porque eu fico tremendo bastante, sabe? Mas fora isso, elas são incríveis, a pigmentação é ótima. Aí eu inventei qualquer coisa pra colocar nessa área, porque eu não sabia o que colocar. E por isso que eu apaguei várias vezes. Eu não gosto muito, porque eu tenho receio de apagar e acabar
prejudicando a folha, né? Mas até que ficou legalzinho. E ficou natalino também, né? Pelas cores e os ornamentos. Aqui, para essa bandeja, eu queria fazer prata. Então, eu já tinha feito ouro. Eu segui a mesma lógica que eu fiz no ouro para fazer o prata. Tons de cinza, deixando o meio mais claro. E depois usando a caneta de glitter, o marcador de glitter mais cinza que eu tinha. E eu achei que deu muito o efeito de prata aqui. Imagina aquelas bandejas que são bem assim reflexivas, sabe? Então, me baseei nisso. Ainda usei também a caneta de glitter preta para o acabamento. E aí fui nas linhas, né? Agora eram os detalhes das linhas lá, escolhi outras cores para ficar diferente, para não ficar repetindo as mesmas cores. E eu gostei também das linhas e sempre a mesma coisa, fazendo os tracinhos para dar esse aspecto de linha. No fim, o que eu aprendi é que você vai errar mais de uma vez no mesmo desenho, mas principalmente quando você está começando. Mas é bom continuar, porque aí você vai aprendendo como fazer ao longo do desenho também. Então acabou que eu aprendi que é melhor não desistir, mesmo que a parede, que é a maior parte ali do desenho, ou quase a maior parte, tenha sido um desastre, né? Porque eu gostei de muita coisa nesse desenho. E teve coisas que eu não gostei também. Então é isso. Aqui nessa parte que eu começo a pintar esse cesto, eu também tentei ousar em fazer uma textura. Eu tava pensando naqueles cestos feito à mão, sabe? Eu não sei qual é o material, mas é um material que vai se entrelaçando. Se eu não me engano, é um material natural, inclusive. E aí eu meio que tentei simular isso de acordo com o que estava na minha mente. Mas no fim eu achei que o lápis de cor que eu tentei usar depois estragou. Até aqui tava bom. Aqui eu gostei, faltava uma sombra, mas aqui eu tava gostando do resultado, tava exatamente o que tava na minha cabeça aqueles cestos entrelaçados. Mas aí eu já comecei errado. Isso era um sinal de que não ia dar certo o lápis pra fazer as sombras. E pra mim não deu certo, não gostei de como ficou com o lápis. Mas assim, tudo bem, né? Paciência. Dava pra entender que era um cesto, mas poderia ter ficado 1000 vezes melhor. Como que você faria esse cesto? Tem algum tutorial que você conhece? Porque eu queria muito aprender a fazer essa textura desse cesto que eu não sei o nome do material que se usa pra fazer. Bom, aqui eu passei pra cômoda, né? Das linhas, né, e dos tecidos que o Papai Noel tem. E eu fiquei com receio de usar essa cor depois que eu já tinha usado, porque a rena, o lin, ele é também marronzinho, né? Então eu fiquei com receio de ter estragado aqui, mas eu continuei porque eu já tinha começado. A ideia aqui era fazer o mesmo esquema da janela, com aqueles traços simulando os vincos da madeira. Então eu comecei com uma cor de fundo base, que foi o terracota, se eu não me engano. E depois eu fui escurecendo com um tom mais escuro. E depois eu fiz os detalhes com a caneta Nanquim, se não me engano foi a 0.5.
Aqui eu acho que eu estraguei um pouco, porque na minha cabeça a sombra seria bem maior. Porque o Lin, que é a rena, eu não sei, na minha cabeça a posição dele mostra que teria mais sombra ali. Mas depois eu achei que ficou esquisito. Talvez eu devesse ter mantido uma sombra mais ao contorno do traço dele mesmo. E aqui eu fui fazendo os traços, as linhas. Como às vezes eu tremo bastante, não tive dificuldades para fazer as linhas trêmulas. Eu acho que o que tem o esquema da madeira é você fazer essas bolinhas, esses redemoinhos também, que dá uma cara bem de madeira mesmo. A textura aqui eu fiz natalina, claro. Afinal tem a arvorezinha, né? Aqui eu resolvi fazer os detalhes em caneta, apesar que eu poderia ter feito tudo no final, mas me deu vontade de já fazer os detalhes e tentar até arrumar ali o cesto, mas eu acho que eu piorei. podia muito bem não ter feito essas linhas. Então, assim, vocês já entenderam, né? Eu detestei o cesto. O que vocês acharam do cesto, da parede, que foram as partes que até agora eu acho que eu errei feio? Mais uma vez a minha câmera parou de funcionar e eu já tinha pintado parte do Lean. Depois eu comecei a colocar um timer para me avisar que a câmera ia desligar. E aí não tive mais esse problema de câmera desligando. Mas eu só tive essa ideia depois, né? Então aqui eu tentei trazer várias cores pro Lean, um pouco mais claras, diferentes da parede de trás, né? Que é a cômoda, na verdade. E fui fazendo ali o que eu tava sentindo, usando vários tons, mantendo o mesmo esquema. E eu achei que ele ficou tão fofo, mas faltava alguma coisa, que era, claro, a textura do pelo dele. E eu fiz o mesmo esquema que eu fiz na barba do Papai Noel, para textura, que foi as ondinhas, só que eu usei lápis de cor. Sim, eu sei, é arriscado usar lápis de cor para quem já errou 2 vezes no desenho usando lápis de cor. Mas dessa vez eu acho que eu acertei usando lápis de cor, porque ficou bem suave, eu escolhi os tons certos e eu passei bem suavemente pra não ficar marcado. E no fim deu a textura que eu queria, que era só uma sensação de que aqui tem os pelinhos do Lean, sabe? E foi o que aconteceu. Deu essa sensação de que aqui tem uns pelinhos. Achei que ficou bem bonitinho. E é claro que a coleira dele tinha que ser natalina, né? Vermelho e verde. Pensando agora, acho que faltou uma sombrinha ali, hein? Embaixo da cabeça, do queixinho ali do Lean. Mas agora já foi. Agora são as plantas, pessoal. Eu errei feio nas plantas. Eu detestei as plantas. E vocês que vão me dizer. Vocês que vão me dizer, errei mesmo? Porque eu tenho certeza que sim. Até aqui tava tudo indo bem. Faltava uma cor mais escura. Mas aí eu resolvi fazer os traços e eu não sabia fazer. Eu devia ter procurado uma referência. Porque ficou horrível, ficou feio demais. Aí eu tentei consertar com a caneta branca, ficou pior. Eu não sei, eu detestei. E ainda tinha outras plantinhas e eu ia ter que copiar o erro. Que é o que eu falei, tem que manter. Se eu fiz o erro numa planta, eu vou manter o erro na outra, porque senão vai ficar completamente diferente e o erro vai ficar mais evidente.
E então, nesse aqui, eu tive que copiar e foi triste. Não gostei nem um pouco do que eu fiz. E... não sei, poderia ter ficado bem melhor essas plantinhas. Poderia ter, sabe, tantas coisas pra fazer. Aqui eu até tentei fazer melhor esses traços e eu acho que eu fiz melhor do que os de lá. Mas ainda assim, não ficou legal. Eu fiz uma coisa diferente ali, mas não ficou legal. Apesar disso, então aqui nós temos 3 erros que eu achei que foram maiores, né? Que foi a cesta, a parede e as plantas. Apesar disso, vocês vão ver, o desenho ficou bem legal. Aqui eu achei que eu tinha terminado. E ele já estava muito legal assim. Mas eu resolvi fazer mais coisas, mais detalhes depois. Sim, eu resolvi pintar a borda. E aqui eu pensei, eu vou fazer uma borda escura, preta, com detalhes de azevinhos. Então, fiz os detalhes, as bolinhas, tudo com caneta acrílica. E assim, mais uma vez, olha só, essas florzinhas, essas folhinhas, eu achei que não ficou legal. Mas passou, porque é só um detalhe da borda, né? Meu marido amou essas folhinhas, ele achou que a borda assim ficou, é o acabamento perfeito, ele achou, né? E eu já tinha errado nas folhinhas ali da colcha, não sei se você percebeu, eu tenho dificuldade de fazer folhinhas, eu tenho que me dedicar para aprender, porque eu sinto que as minhas folhinhas não ficam legais, sabe? Mas no fim das contas, com essa moldura, eu achei que o desenho deu um toque especial. E mais uma vez eu achei que eu tinha acabado, mas depois que eu tinha desligado tudo, eu tinha desligado a câmera, olha só os detalhes, tá vendo? Eu tinha desligado tudo, eu resolvi fazer mais detalhes. E aí eu só filmei como ficou depois com esses detalhes. Não foram muitos, tá? Mas foram alguns que fizeram a diferença pra mim. Aqui já tava lindo, né? Eu tô mostrando pra vocês. Ficou fofo, salvou um pouco o desenho, a parede nem ficou tão horrível assim agora, as plantas também não estão tão ruins assim agora, poderia ser melhor sim, mas ficou lindo o desenho, eu amei. E aqui, os detalhes, eu coloquei um pouco mais de luz no Lean, eu coloquei um pouco mais de luz no Papai Noel, com a caneta branca mesmo, ali no nariz, na mão do Papai Noel, não foi nada demais. Quase errei ali no biscoito, né? Na xícara também eu coloquei detalhes em branco. Então foi só mais umas coisinhas que eu coloquei. E no fim ficou assim. E aí, vocês gostaram? Conta pra mim nos comentários.